Olá, Silvio, e a todos. Meu nome é Mário e moro no estado de Mato Grosso. O relato que vou compartilhar é breve, mas jamais esquecido. Tenho uma tia chamada Edna, muito ligada ao meu avô, que partiu há algum tempo. Ele faleceu em sua casa, no sítio onde morava. Na época, meus tios sentiram falta dele, pois ele costumava ir à cidade vender as pimentas que cultivava. Meu avô, porém, tinha suas peculiaridades, brigava por qualquer motivo e convivia com outra mulher desde o falecimento de minha avó devido a problemas cardíacos. Um ano após sua morte, meu tio decidiu visitar o sítio. Ao chegar lá, notou algo estranho. Meu avô costumava colher suas pimentas, mas desta vez algo estava errado. Ao se aproximar da casa, percebeu um cheiro terrível. Decidiu quebrar uma janela trancada por dentro com madeira. Ao fazê-lo, deparou-se com uma cena terrível. Meu avô sem vida, com uma cinta no pescoço e a língua para fora. O médico confirmou que a causa da morte foi suicídio, deixando meus tios horrorizados, especialmente minha tia Edna, que era muito apegada a ele. Passado um ano da tragédia, minha tia começou a apresentar comportamento estranho, mostrando a língua para os vizinhos, xingando e falando palavras ofensivas. Certo dia, meu tio a viu chorando do lado de fora da casa, olhando para um pé de banana onde uma luz brilhava. Essa luz desceu do alto para baixo por cerca de 3 minutos e depois desapareceu. No dia seguinte, meu tio compartilhou a experiência, mas apenas eu não ri. Todos os meus primos deram risada, exceto eu. Em uma noite, estávamos dormindo, minha irmã e eu, e minha tia estava deitada no colchão no chão. Por volta da 1 da madrugada, ela começou a murchar, pedindo para ser deixada em paz. Quando olhei na direção dela, vi uma luz brilhante embaixo da cama da minha irmã. Fiquei petrificado de medo, incapaz de me mexer até que a luz parou de brilhar. Em segundos, apareceu um pequeno caixão vermelho brilhante e desapareceu. Corri corajosamente para acender a luz, assustado com o pequeno caixão vermelho. Desde então, pedi a Deus que nos protegesse e nunca mais vi algo semelhante. Contei essa história para meu tio no dia seguinte e ele confirmou que não estava brincando. Até hoje, essa experiência me assusta. O que será que era? Se existe o bem, também existe o mal. Desejo a todos um ótimo dia e agradeço por ouvirem minha história. Nunca imaginei que passaria por algo tão assustador e arrepiante. O que vou contar aconteceu no ano de 1998. Hoje, aos 42 anos, recordo-me da época em que tinha apenas 17 anos e saí de casa para ir a uma festa de amigos do ensino médio. Ao chegar lá, encontrei meus amigos e fui logo pegando uma bebida para beber. Chamei um dos meus amigos para conversar em particular. No meio da conversa, ele compartilhou que não se sentia seguro naquela festa devido às histórias sobrenaturais sobre um enorme cão negro que, segundo relatos, surgia da mata quando alguém caminhava de madrugada na região. Houve até casos de morte. Eu ri da cara dele, ignorando o aviso. Continuamos na festa, bebemos e nos divertimos muito. Olhei para o relógio e eram 2 horas da manhã. Disse ao meu amigo que estava indo para casa e ele alertou para eu tomar cuidado. Ri novamente e não dei atenção ao aviso. Minha casa ficava perto, cerca de 500 metros da festa. Enquanto caminhava, ouvi um grito dizendo: "Espera!" Olhei para trás e vi meu amigo se aproximando, insistindo que fosse comigo para comprovar que não estava mentindo. Eu, ainda cético, recusei, mas enquanto caminhávamos pela estrada de terra, ouvi barulhos na mata, como se algo se aproximasse. Fiquei assustado e meu amigo percebeu minha aflição. Comecei a acreditar nas histórias que ele contara quando vi uma enorme criatura emergindo da mata. Corremos e, por sorte, chegamos em casa a salvo. Dentro de casa, senti alívio e perguntei ao meu amigo se queria dormir ali. Ele concordou, pois o lado de fora parecia perigoso. No meio da madrugada, ouvimos passos pesados ao redor da casa.
Aterrorizado, acordei meu amigo e fomos até a sala onde eu tinha uma pistola. Ao olhar pela janela, avistei o enorme cão negro. Disparei 3 tiros e a criatura uivou alto antes de fugir para o meio do mato. Aliviados, voltamos a dormir. Pela manhã, pedi para meu amigo ir embora e ele agradeceu antes de partir. Decidi vender a casa, pois não queria reviver aquela experiência. Não me arrependo de ter vendido e até hoje nunca mais encontrei aquela criatura, prometendo a mim mesmo nunca mais caminhar na madrugada. Boa noite. Há alguns anos, quando ainda era um estudante universitário em busca de aventuras, decidi explorar uma região remota e pouco conhecida das montanhas na cidade onde cursava minha universidade. Sempre gostei de fazer trilhas sozinho pela floresta, pois tinha um espírito aventureiro. A área era cercada por lendas locais sobre criaturas estranhas, mas eu sempre fui cético em relação a essas coisas, nunca acreditando em nada que não fosse provado pela ciência. Em uma noite sombria, enquanto percorria trilhas pouco exploradas, me deparei com uma clareira misteriosa. O ambiente estava estranhamente silencioso, como se a natureza temesse a presença de algo indescritível. No centro da clareira, uma figura grotesca começou a surgir das sombras. Aquela aberração era inominável. Seu corpo deformado contorcia-se de maneiras impossíveis, mas o detalhe mais perturbador era a boca invertida. Se é que posso chamar aquilo de boca. Uma cavidade vertical onde deveria haver uma boca normal. Os olhos eram negros e fundos como se fossem 2 abismos, e a atmosfera ao redor parecia congelar com sua presença. O medo paralisou meu corpo, mas a criatura não demonstrou hostilidade imediata. Ela simplesmente pairou na clareira, observando-me com uma intensidade que penetrava minha alma. Uma sensação de pavor tomou conta de mim, e senti como se estivesse diante de algo que ultrapassava os limites do entendimento humano. Não conseguindo mais suportar a visão daquela aberração, virei-me e corri freneticamente pela floresta, desesperado por escapar daquela presença aterrorizante. O eco de passos estranhos e a sensação de que algo seguia meus passos aumentavam minha agonia. Ao retornar à civilização, percebi que algo havia mudado em mim. Pesadelos assombrosos atormentavam minhas noites, e a lembrança daquela boca invertida perseguia meus pensamentos diurnos. A ansiedade tornou-se minha companheira constante e a sensação de que a criatura ainda estava lá, espreitando nas sombras, era avassaladora. Decidi procurar ajuda profissional, mas nenhum terapeuta ou médico conseguia explicar o que eu havia presenciado. Eventualmente, fui diagnosticado com transtorno de estresse pós-traumático e prescrito uma série de medicamentos para aliviar meus sintomas. No entanto, aquela imagem perturbadora, a boca invertida da aberração, continuava a assombrar-me. Até hoje, tomo remédios para tentar conter os efeitos persistentes daquela experiência traumática. A boca invertida, o olhar penetrante e o terror que senti naquela clareira permanecem como cicatrizes psicológicas indeléveis. Sinto-me aprisionado pelas memórias daquela aberração. Uma lembrança sombria que mudou irreversivelmente minha vida. Olá, comunidade. O relato a seguir, por mais que pareça fantasioso ou inventado, aconteceu realmente com meu marido, e ele carrega até hoje o horror daquela noite. Tentarei contar detalhadamente o ocorrido sob a perspectiva do meu esposo. Meu nome é Rogério, e o ano era 1984. Eu tinha 12 anos na época, morávamos eu, meu irmão de 10 anos, minha mãe grávida de 3 a 4 meses e meu padrasto. Residíamos numa casa simples, de quarto e cozinha. O quarto era dividido com uma cortina, localizada nos fundos de um ferro velho. Para chegar até ela, tínhamos que passar por esse ferro velho, onde havia mais casas alugadas.
Numa certa noite, após a meia-noite, meu irmão e eu, acordados, não conseguíamos dormir. Nossas camas eram encostadas uma na outra devido ao pouco espaço no quarto. De repente, meu irmão Ricardo me cutuca e, assustado, pergunta se eu vejo o que ele está vendo no canto da parede. Olhei, mas nada vi, pois estava escuro. Perguntei o que ele via e ele respondeu: "Estou vendo um homem todo de preto, de cartola, e ele está olhando para mim. Sinto que ele quer me pegar." Fiquei assustado, mas queria demonstrar coragem, achando que era apenas imaginação por causa do escuro. Disse: "Irmão, fecha os olhos, tenta dormir." Não demorou muito, ouvi um barulho na cozinha e chamei meu irmão. Foi então que percebi que ele já dormia, e naquele momento só eu estava acordado. Enquanto me mexia na cama, sentia uma inquietação, como se algo ruim fosse acontecer. Minha mãe tinha o hábito de lavar a louça todas as noites e deixá-la no escorredor. De repente ouvi um estrondo na cozinha, como se algo tivesse derrubado as louças no chão. Imaginando ser uma ratazana, levantei-me, acendi a luz e, para minha surpresa, a louça estava no mesmo lugar. Ninguém havia mexido. Nenhum animal estava presente. Percebi que algo sobrenatural estava acontecendo. Tremendo de medo, apaguei a luz, voltei para a cama e me cobri com o lençol. Infelizmente, algo pior ainda estava por vir. Ainda sem conseguir dormir, ouvi barulhos de pedras batendo e rolando no telhado ao lado de onde minha mãe dormia. Preocupado, chamei por ela, com medo de que uma pedra quebrasse a telha e a atingisse. Ela acordou, ouviu os barulhos, e minha mãe, que era sensitiva, percebeu que aquilo não era natural. Sentamos para rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria. Após a oração, ela pediu para eu tentar dormir. Minha mãe voltou para a cama dela e eu, ainda com medo, não conseguia adormecer. Houve silêncio e todos dormiam. Queria que minha noite terminasse ali, mas ela insistia em não ter fim. Deitado, um pouco mais tranquilo, coberto da cintura para baixo numa noite quente, tentei pegar no sono. No entanto, algo me impediria novamente, como se quisesse que eu presenciasse algo. Com os olhos fechados, comecei a ouvir uma respiração forte vindo da cozinha, como se alguém ou algo quisesse mostrar que estava presente. A respiração era humana, não animal, mas nada tinha de natural. Aos poucos, ela se aproximava, indo em direção ao quarto. Abri os olhos e, mesmo tentando fechá-los, não conseguia. Estava paralisado, sequer conseguia me cobrir por inteiro. Ao observar a respiração adentrando o quarto, vi uma pequena luz flutuando. Tentei entender o que via e percebi que a luz às vezes ficava mais intensa. A luz seguiu em direção à cortina que dividia o quarto, parou, voltou e ficou parada em frente à minha cama. Nesse momento, a luz aumentou, clareando um pouco o ambiente. Percebi que era uma forte tragada e que o que flutuava era um cigarro, mas eu não conseguia ver ninguém. Não havia ninguém. Era um cigarro no ar, sendo fumado por algo invisível. Foi quando senti que essa entidade sentou na cama próximo aos meus pés. Seu peso afundou o colchão, como se uma pessoa estivesse sentada. Ainda paralisado, apavorado, comecei a encolher a perna, mas a entidade, percebendo meu medo, segurou forte meu tornozelo. Nesse momento, senti desespero, dor e terror, como se tivesse entrado em outro mundo cheio de sofrimento e maldade, um verdadeiro inferno. Tentei gritar, mas minha voz não saía, estava paralisado enquanto a entidade ainda me segurava. Após várias tentativas, o grito finalmente soou alto e tudo isso aconteceu em segundos. Todos acordaram naquele momento e minha mãe veio me socorrer. Ao passar pela entidade, ela sentiu uma força, uma espécie de vento que se dirigiu à cozinha. O vento era tão forte que a cortina balançou. Minha mãe, convencida de que aquilo era maligno, pegou uma vela de 7 dias, acendeu e colocou em cima do armário da cozinha em frente à cama. Ajoelhamo-nos para rezar o credo.
E foi nesse momento que minha mãe viu várias bitucas de cigarro no chão. Cigarros que ela e meu padrasto fumavam e guardavam no armário. Meu padrasto, irritado e sem entender o que acontecia, nem se levantou da cama, mandando todos dormirem. Após a oração, minha mãe sentou ao meu lado, acalmou-me, assegurando que aquilo tinha ido embora e que não aconteceria mais nada. Finalmente consegui dormir em paz. No dia seguinte, uma nova experiência, ainda mais perturbadora, estava por vir. Foi então que percebemos o quanto o sobrenatural pode ter forças em nosso mundo. O desconhecido. Não temos a noção do quanto somos ignorantes em relação a muitas coisas. Existem relatos de mundos paralelos, portais pelos quais podem ser atravessados que nos levam a esses mundos, ou aparelhos eletroeletrônicos que nos possibilitam a comunicação com o obscuro. Entre eles estão espelhos, TVs, rádios e até mesmo celulares e computadores. E é a partir daí que começa a minha narração. Meu nome é Luana, e sempre acreditei e respeitei o sobrenatural, sem precisar ver para crer. Não me lembro do ano ao certo, só sei que foi entre 2005 e 2008, quando os computadores de mesa estavam no auge dentro das casas. Orkut, salas de bate-papo, Messenger faziam a alegria dos jovens e adultos na época, e eu era uma dessas pessoas que ficava horas conversando online. Numa certa noite, enquanto eu estava sozinha em casa, conversava animadamente com uma colega pelo Messenger. Ríamos de tudo. E para quem não se lembra, ou para aqueles que não conheceram, o Messenger é parecido com o Skype. Na tela maior aparecia a pessoa com quem conversamos, e em uma tela menor, no canto, ficava a nossa imagem. Até aí, nada de anormal. De repente, no meio da nossa conversa, a minha imagem modificou e eu apareci completamente de costas. Lembro-me que vi o meu casaco, meus cabelos atrás, minha cabeça inclinada para a direita, apareceu direcionada à esquerda. Foi tudo em frações de segundos, mas eu vi e me arrepiei toda. Achando que poderia ser coisas da minha cabeça, tentei ignorar completamente. Contudo, minha amiga do outro lado gritou assustada. "Você viu o que eu vi? Eu vi você de costas." O medo se apoderou de mim. Meus olhos se encheram de lágrimas, pois tinha esperança de ter sido a minha imaginação. Falei para minha amiga ignorarmos e continuarmos a conversa. Todavia, o clima ficou pesado. Antes que falem que poderia ter sido apenas um defeito da câmera, que poderia ter sido um espelho que refletiu as minhas costas, de antemão já aviso que não. Atrás de mim tinha um guarda-roupa e nenhum espelho. Aqui quero relatar que o apartamento onde eu e minha família morávamos tinha uma energia sombria. Não gostava de ficar sozinha nele. Meu filho, ainda criança, entre os 5 e 7 anos, via vultos, sombras no teto, homem parado na porta do quarto. Quantas e quantas vezes fui acordada pelo meu filho de madrugada porque ele viu algo que o assustou. Dessa forma, creio que algo ou alguma coisa tentou se manifestar por meio da câmera do computador. Felizmente, nada de pior aconteceu e espero que continue assim. E como disse William Shakespeare, há mais mistérios entre o céu e a terra do que a vã filosofia dos homens possa imaginar. A todos vocês agradeço pela oportunidade de relatar a minha experiência. Sei que não foi algo tão assustador, mas é a mais pura verdade. Meu tio, um policial aposentado, sempre teve uma aura de mistério ao redor dele. As rugas profundas em seu rosto e o olhar distante sugeriam que sua carreira na polícia o havia marcado de maneiras indescritíveis. Certa noite, durante uma reunião de família, ele decidiu compartilhar uma história que o assombra até hoje. Havia um tom sombrio em sua voz enquanto ele começava a recontar o incidente. Anos atrás, ele estava encarregado de investigar uma série de desaparecimentos inexplicáveis em uma pequena cidade isolada. As vítimas eram jovens, todos desaparecidos sem deixar rastros, criando um ar de terror na comunidade.
Em uma noite chuvosa, meu tio e sua equipe receberam uma pista que os levou a uma antiga mansão nos arredores da cidade. O lugar era assustador, envolto em lendas de atividades paranormais. Ao entrar, a atmosfera pesada parecia sufocar todos os presentes. Eles avançaram pelos corredores sombrios, guiados apenas pelas lanternas e pelo medo silencioso que pairava no ar. Chegaram a uma sala iluminada por velas, onde uma cena horrenda se desdobrava diante deles. Corpos desmembrados e pendurados como marionetes grotescas adornavam as paredes. O cheiro de morte era insuportável, mas o mais aterrorizante era o símbolo estranho desenhado no chão em sangue fresco. Meu tio hesitou por um momento, encarando aquela cena surreal que parecia desafiar toda a lógica. Ele confessou que naquele momento sentiu uma onda de horror que nunca tinha experimentado antes. O desconhecido naquele lugar, a crueldade dos atos e o simbolismo macabro eram demais para sua mente policial racional compreender. Ao investigar mais a fundo, descobriu-se que a mansão tinha uma história sinistra de rituais obscuros, realizados por uma seita misteriosa que operava nas sombras da sociedade. A descoberta aterrorizante atormentou meu tio por anos, levando-o a questionar a natureza do mal que existe no mundo. Apesar de ter resolvido o caso, meu tio confessou que aquela experiência quase o fez pedir demissão da polícia. As imagens daquela cena horrenda ainda invadem seus pesadelos, e o símbolo sangrento permanece gravado em sua mente como uma marca indelével. A história de meu tio serve como um lembrete sombrio de que por trás da fachada da ordem social há horrores inimagináveis que podem assombrar até mesmo os corações mais corajosos. Mesmo aposentado, ele carrega o peso daquele dia, uma lembrança de que o mal pode se manifestar nas formas mais terríveis e deixar cicatrizes que perduram por toda a vida. Olá, Silvio. Olá, comunidade RD. Há alguns anos enfrentei uma situação muito delicada quando meus rins pararam de funcionar abruptamente, exigindo diversos procedimentos cirúrgicos para tentar reverter o quadro de hidronefrose. A hidronefrose é o inchaço renal causado pela obstrução dos cálices renais e vias urinárias. Durante um desses procedimentos, passei 8 horas e meia entubada e experimentei uma parada cardiorrespiratória. Mesmo consciente de forma peculiar, fui levada a um lugar magnífico e tranquilo, sob uma árvore imensa e frondosa. Um céu com uma luminosidade nunca antes vista e uma grama intensamente verde. Havia uma brisa suave, mas curiosamente não me recordo de sentir frio ou calor. Naquele momento não pensava mais na cirurgia, mas estava ciente de que poderia estar morta. O medo tomou conta de mim e pensei nos meus filhos e nos meus pais. Foi quando ouvi uma voz suave em minha mente dizendo: "Vai ficar tudo bem, eu sou a mãe da misericórdia. Sou devota da Virgem Maria e a amo profundamente." Ao ouvir essa voz, senti o impulso de olhar para cima e entre o verde da árvore vi uma figura toda de branco, com roupas longas, cabelos na linha da cintura, uma faixa azul clara na cintura e uma expressão serena e luminosa. Ela sorria e disse: "Você vai ficar bem e vai voltar." Num gesto, ela apontou para o meu peito e, sem me tocar, fui levada ao centro cirúrgico novamente. Tudo escureceu, e eu ouvia a correria e o cansaço da equipe que já lutava comigo por mais de 30 minutos para estabilizar os sinais vitais. Ao acordar, ainda passei por 3 dias e 3 noites de situação crítica, onde na UTI que eu estava só entravam enfermeiros e médicos. E, inexplicavelmente, eu me esqueci de onde estava. Sabia que era um hospital, mas não que era uma UTI. Vi entrarem no quarto umas senhoras sorridentes e uma delas me perguntou: "Moça, você que é a moça que operou e que é consagrada, você deseja receber Jesus Eucarístico?" Eu prontamente disse que sim, e após breve oração me deram a comunhão.
Eu agradeci, uma delas me deu um tercinho branco e todas se despediram. Notei que todas tinham a mesma Nossa Senhora das Graças que tenho na minha medalha da cadeia que uso. Todas tinham a mesma imagem nas camisas. Me disseram que eram da paróquia da Pracinha. Meus sinais começaram a estabilizar rápido após aquela visita, e vieram duas enfermeiras me perguntar se eu sabia que havia sobrevivido a um choque hipovolêmico. Eu disse que não, mas na verdade eu sabia de tudo o que havia ocorrido. A minha maior surpresa, porém, veio depois que relatei a elas a visita das senhoras e elas se entreolharam e desconcertadas responderam: "Você sofreu um quadro muito difícil de se reverter e foi por muito pouco que se salvou. Aqui onde estamos é uma UTI e não é permitida a entrada de ninguém. Você não recebeu visitas?" Eu não insisti e deixei que pensassem que era delírio meu. Mas o tercinho que recebi de uma das senhoras estava em minha mão. Um tercinho branco muito simples, do mais baratinho que existe, e que guardo até hoje como a maior joia que possuo. Esse foi o meu relato, espero que tenham gostado. Foi verídico e aconteceu na cidade de Cataguases em 2021. Eu não moro em Cataguases, fui transferida quando meus rins pararam de funcionar e meus sinais vitais despencaram. Lembrando sempre que, nos mistérios da vida, há mais a se descobrir do que podemos imaginar. Compartilhe suas experiências nos comentários. Vamos juntos explorar esses enigmas. Até a próxima jornada no desconhecido, intrépidos viajantes do além. Boa noite.